Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Mark Torres, psicólogo, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, coordenador do projeto de extensão Cunharum-Min, da Faculdade de Psicologia da UFAM, e Kelly Gonçalves, que integra a equipe do podcast, vão falar sobre o tema Tipos de Família. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, gente, me chamo Flávia, faço parte da equipe psicossocial aqui do Sejusc Famílias e hoje eu vou estar aqui como mediadora na produção do podcast, que tem como tema principal abordar sobre famílias e os aspectos particulares que as envolvem, certo? E hoje contamos com a participação do professor Mark Torres e da Kelly Gonçalves. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco aqui pra gente. Bom dia para todos, ou boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem escutando aí o podcast. Eu sou professor, da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. Fico feliz, de estar aqui com a equipe do Sejusc Família. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre família, E espero que seja um bate-papo legal, que a gente consiga discutir temas importantes. Olá, me chamo Kelly, também faço parte da equipe psicossocial aqui do Sejusc, em especial a equipe de serviço social, e será um prazer estar neste dia discutindo sobre esse tema tão relevante. Bom, e para dar início à nossa conversa, como nós hoje vamos abordar sobre famílias e as particularidades que as envolvem, nós não poderíamos deixar de questionar o que seria então uma família. Eu fiquei pensando um pouco no histórico, o próprio desenvolvimento do conceito de família. E eu fiquei pensando no que é a família hoje, e o que foi a família ao longo do desenvolvimento sociocultural, Ainda bem que a gente conseguiu se desenvolver um pouco mais, pelo menos nesse aspecto, do que a gente considera conceitualmente uma família. Claro que não foram dias de glória somente, Foram batalhas bem complicadas para a gente chegar, mas hoje a gente tem o conceito de multiparentalidade ou de multifamílias, assim, no sentido de que a gente hoje pode dizer, inclusive nesse podcast dentro de um tribunal de justiça, que a gente tem vários modelos de família, que a gente tem várias possibilidades, ou sistemas familiares. O que talvez não pudesse ser dito, 10 anos, 15 anos atrás, O modelo central e tradicional de família sempre foi essa família baseada no patriarcado, Que existia ali um homem, uma mulher e seus filhos. Esse arranjo familiar perdurou por muitos anos, ele ainda perdura, obviamente, e ainda há discursos, principalmente baseado no conservadorismo sociocultural, de que esse seria o modelo principal de família, Mas a gente sabe que, inclusive ao longo do processo em que essas famílias foram, digamos assim, maioria, já existiam outros modelos familiares. Trabalhei 10 anos no Sistema Único de Assistência Social e trabalhei com famílias em situação de vulnerabilidade por esse período. E nesse período, acho que uma das coisas que a gente sempre vê, quando a gente trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade, em situação de risco social, a gente vê que muitas vezes o arranjo mais central são famílias monoparentais, muitas das vezes, ou são famílias cujo arranjo não é necessariamente um arranjo baseado no patriarcado, Agora, claro, como eu disse, quando a gente fala desse tema, as pessoas tendem sempre a pensar nesse modelo patriarcal, e quando a gente fala dos modelos monoparentais ou socioafetivos, as pessoas tendem a entender isso assim, existe aí uma desestrutura familiar, como eu sempre escuto assim das pessoas, essa não é a família correta, porque falta um pai ou falta a mãe, isso vai ter um impacto muito
grande na vida da criança, no desenvolvimento. Porém, a gente sabe que isso não é verdade, porque o desenvolvimento infantil ou qualquer desenvolvimento humano não é tão linear assim. Existem muitas variáveis que interferem nesse aspecto do desenvolvimento. E hoje a gente entende que a falta de não necessariamente do gênero, né, ou do papel do gênero ligado àquela figura, pode ser rearrumado de outras formas, né? Pode ser rearrumado em outras possibilidades, né? Então, essas discussões que hoje a gente tem de modo mais contemporâneo, né? Tanto do arranjo familiar, ou sistema familiar, quanto da forma como as famílias se estruturam atualmente, eu penso que elas ajudam a gente a pensar um pouco melhor sobre esses modelos, né? Ajudam a gente a pensar sobre o desenvolvimento humano e ajudam também a gente a entender que as coisas não são tão lineares, né? Inclusive podendo, a partir de diferentes arranjos ou sistemas familiares, a gente ter outras formas de desenvolvimento humano. Então, para mim, hoje, né, assim, de modo particular, eu fico feliz de poder falar de famílias e não de família, necessariamente, né? E penso não só para a psicologia ou para o serviço social, né? Ou para o direito, que talvez seja um público-alvo desse podcast, mas para todas as pessoas que têm interesse, né, na área de família, é preciso entender que esses arranjos familiares hoje são bem mais amplos, né? E tem aspectos da sua amplitude que são importantes, claro, precisam de ainda mais estudos, precisam de mais pesquisas, precisam de mais visibilidade, inclusive, para a gente poder entender melhor como esses sistemas funcionam. E assim, pegando um gancho do que foi abordado pelo Mark, é bastante comum assim que as pessoas pensem que família é apenas aquela constituída por um pai, né, por uma mãe, pelos seus filhos, e isso na verdade acaba acontecendo também porque a justiça ela demora, né, a reconhecer essas transformações que vêm ocorrendo na sociedade ao longo do tempo, mas também a gente entende que a justiça ela reconhece também que independentemente dessas transformações que estão acontecendo, o afeto ele é algo que vai se sobrepor, né, a esses laços sanguíneos, e com isso, essas diversas configurações familiares existentes no nosso meio social, elas são legitimadas hoje. E vale a gente ressaltar aqui, como já foi mencionado, que existe, né, múltiplos tipos de famílias, vários tipos de configurações familiares, e hoje eu acho que é válido a gente ressaltar, né, a família monoparental, a família anoparental, a família unipessoal, a família parental também, mas é sempre importante ter essa ressalva de que são diversos tipos de família, né? E hoje, para as pessoas que estão nos ouvindo não se sentirem representadas, porque não seria possível, né, a gente falar aqui, configurar todos os tipos de famílias existentes. Contribuindo também, né, com a fala do professor e da Kelly, não teria de certa forma como abarcar todos os tipos de família, porque ao longo do tempo a nossa sociedade ela vai de certa forma passando por diversas transformações, e aí a partir dessas transformações sociais, culturais e contextuais podem surgir diferentes formas de constituir uma família. É claro que levando em consideração o principal aspecto que vai para além da questão sanguínea, né, mas o laço afetivo ali que está unindo aquela família. E fazendo o link também, gostaria de pontuar que vocês trouxeram que ao longo do tempo, como a Kelly falou, demorou-se para que essas famílias elas tivessem reconhecimento não somente na sociedade, mas no âmbito da justiça também. Então eu queria ouvir um pouco de vocês como é que teria se dado esse processo, né, esse reconhecimento, o acesso ao direito dessas famílias que até então não tinham tanta visibilidade. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito, né, disso, como é que se deu esse processo, como é que funciona o acesso ao direito, e não somente o acesso, mas trazer essa visibilidade para a sociedade, para a população também, trazer esse entendimento de que essas famílias ao longo do tempo elas foram tendo seus direitos. Na verdade, é sempre interessante a gente começar abordando sobre esse tema com alguns questionamentos, como, por exemplo, a gente pensar se as famílias, na verdade, elas sempre tiveram seus direitos garantidos. E falando um pouco mais sobre isso, o casamento, né, ele era um dos principais meios onde as famílias legitimavam seus direitos e só eram considerados filhos legítimos aqueles que fossem advindos do casamento. Os filhos que fossem gerados fora desse instituto, eles não eram considerados filhos legítimos,
Sendo assim, eles não tinham seus direitos reconhecidos, né? Além da filiação, a relação também conjugal que não fosse oficializada por meio do casamento, ela também não era reconhecida. Mas hoje, né, atualmente, nós temos, através da união estável, esses direitos reconhecidos. A união afetiva passa também a ocupar um lugar de legitimidade, né, na justiça brasileira. E assim, famílias inteiras que viveram às margens desses direitos, hoje já passam a ter esses direitos garantidos e também legitimados na nossa sociedade. Nessa questão do divórcio, ele passou também, continuou passando por um longo processo de desburocratização, porque antes do divórcio ele era quase que inexistente. Então, mesmo depois das pessoas oficializarem a união, elas precisavam ali se manter naquele casamento a qualquer custo. E depois que o divórcio ele passou a ser permitido, né, pela justiça, ele passou a se tratar mais de um processo burocrático, justamente por demandar vários trâmites. E, como eu havia mencionado, antes ele era quase que inexistente, além dele ser socialmente restringido naquela época, ele era juridicamente quase que impossível. E atualmente, né, esse processo de separação no divórcio, ele pode ser muito mais prático, você pode fazer isso até mesmo no cartório, né, sem precisar de advogados, havendo ali um consenso entre as partes, a questão do divórcio, ela é resolvida, mas também a gente percebe que o tempo que a justiça ela leva para reconhecer essas transformações que vem acontecendo é muito desproporcional na medida em que essas mudanças elas vêm ocorrendo na sociedade, mas também vale ressaltar aqui, enquanto a justiça ela vem se ajustando, né, ela vem reconhecendo a garantia de direito dessas transformações. Esses processos, assim, pensando, né, a partir da fala da Kelly, que eles têm atravessamento, claro, né, atravessamentos que nem sempre são, talvez, tão discutidos dentro do direito. Como, por exemplo, né, acho que o marco principal da legitimação, né, enfim, historicamente, que é a questão do casamento. Sempre foi tido, e é ainda hoje tido como um grande sinal, né, da Constituição. Só que a gente sabe que do ponto de vista jurídico, o casamento ele tem uma função, né, somente, que é a garantia de um bem, né, a garantia de um acordo. Do ponto de vista jurídico, o casamento enquanto uma sociedade é justamente isso, né, a gente assina um contrato onde ambas as partes vão desempenhar uma função esperada. Isso ao longo do tempo foi mudando ainda bem, e eu sempre penso que foi mudando também por conta do próprio ganho em que o feminismo, né, ou as teorias feministas vão avançando também na crítica sobre esse modelo de contrato baseado unicamente na transmissão de bens, na herança, né, enfim, na filiação de sobrenome, né? Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas casavam para ter o sobrenome da pessoa ou para sair de uma condição de vida onde havia ali uma situação de vulnerabilidade. E um pouco baseado mesmo na escolha afetiva, na escolha amorosa. E hoje a gente tem essa mudança. É claro que, como a Kelly falou, o direito demora, mas conseguiu, mas também conseguiu há pouquíssimo tempo, se a gente olhar para toda a história do processo do desenvolvimento e crítica com relação a isso. Mas também isso tem a ver não só com a própria rigidez, né, que eu considero, do sistema judicial, assim, né, de modo geral. Existe uma tendência ao sistema jurídico a ser um pouco mais conservador, isso é natural da própria concepção do direito, né, como um todo. Mas também a gente começa a perceber que, a partir do momento que a sociedade também começa a olhar para essas transformações socioculturais a partir do gênero, por exemplo, e ao mesmo tempo para a visibilidade, né, de outras formas de existir, o direito ele é obrigado a ter que revisitar as suas normativas para flexibilizar, para entender, por exemplo, que o casamento, para além, né, ou uma família, para além do contrato, ou da filiação, ou do sobrenome, seja lá que seja essa legitimação, né, que também existe uma legitimação afetiva, que existe uma legitimação que não é baseada tão somente, né, nos modelos de Levi-Strauss da parentalidade biológica ou da parentalidade de uma transmissão de nome, mas que ela também existe a partir de uma associação de afetos que as pessoas possuem. Então, sim, eu acho que tem avanços dentro disso, os debates mediados pela questão do casamento homoafetivo. Ele é um marco, ele é uma possibilidade de mudança. No entanto, a gente vê que numa sociedade, por exemplo, como a brasileira,
apesar de isso ser um tema, né, já vencido, uma pauta vencida dentro do arcabouço do direito de família, a gente sabe que no dia a dia existe ainda a resistência das pessoas a entender que essas famílias existem. A entender, por exemplo, que essas famílias têm direito tanto quanto as famílias nucleares, né, ou as famílias do formato tradicional. Então, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, para educar, inclusive, os operadores do direito, de modo geral, quanto para educar a sociedade com relação a isso, né? Ainda há falas, e ainda escuto falas assim, né, quando eu, a mãe solo, mas tá vendo, por isso que o filho é desse jeito, né, falta um pai ali, né, ou tá vendo, essa criança, né, como no Instagram já algumas publicações assim, né, essa criança não vai ser boa ou não vai ser um adulto legal porque tá faltando uma mãe ali, né, com relação a casais homoparentais. E ainda mais invisíveis são as famílias cujos pais são trans, né? São formados por pessoas trans. Cujos são famílias ainda que pouco se discute, que pouco se pesquisa, que pouco é visibilizada, né? Então, quando a gente encontra essas narrativas, é óbvio, né, que essas narrativas são elaboradas a partir do que a cultura oferece, né? Então, como operadores do direito, juízes, enfim, quem está do lado daqui, né, no sentido do direito, também tem as suas opiniões e também tem as suas formações com relação à formação de opinião com relação a isso. Então, eu penso que ainda há muito o que se discutir. Acho que podcasts como esse, né, eles ajudam. Espero que operadores do direito escutem, né, essa discussão, para que a gente possa, de fato, entender assim, bom, existe uma legitimação, uma necessidade legítima ali, baseada no direito, mas eu penso que essa flexibilidade, ela precisa entender, porque eu acho que falta um pouco essa dimensão do atravessamento do gênero, né? Por exemplo, os operadores do direito terem informações mais fundamentadas no gênero ou fundamentadas mesmo numa flexibilidade maior, entendimento do que significa esse conceito de família ao longo do desenvolvimento desse conceito como um todo, para que eles possam tomar melhores decisões, né? No meu doutorado, eu estudei tomadas de decisão de pessoas que trabalham, inclusive operadores do direito, né, com relação a vítimas de violência. E assim, poucos responderam o instrumento que eu tinha elaborado para aquela pesquisa, né? Ou seja, a gente acaba que não sabe muito bem como que eles tomam decisões, né? Muitas vezes eles dizem assim, né, eu tomei decisão baseada na lei, eu tomei uma decisão baseada naquilo que a lei coloca. Bom, mas a lei não conversou com as pessoas, a lei não estava ali entendendo o que estava acontecendo. Então, a minha crítica, às vezes, sobre esse modelo muito rigoroso da legislação é que não há uma escuta, de fato, mais direcionada às pessoas, para o entendimento dialético entre aquilo que a pessoa está colocando e aquilo que a lei está colocando, para eu entender como que essa relação acontece, como que eu posso tomar uma decisão em benefício das pessoas, ou até mesmo para visibilizar as pessoas. Então, a minha opinião sobre essa questão da legitimação é: conseguimos, ainda bem que conseguimos, porém, eu ainda acho que ainda há muita coisa para fazer, né? Nesse sentido da gente olhar melhor para isso, ter uma formação melhor, ter espaços como esse, né, de divulgação de informação, difusão de conhecimento, para que a gente possa, de fato, pensar como ajudar, né, como discutir esses temas com os operadores do direito, não só eles, mas com a sociedade como um todo. Eu até queria contribuir aqui com a fala do professor, que eu achei muito interessante e que me deixou assim reflexiva, é que antes da gente trazer uma modificação, principalmente no âmbito jurídico, que a gente traz uma fala de ser um âmbito mais ali burocrático e enrijecido em relação a viabilizar esses direitos dessas famílias, mas antes da gente estar flexibilizando o acesso a esses direitos, é importante que a gente traga discussões para a sociedade de fato, porque a transformação vai acontecer quando a gente trazer esse entendimento para a sociedade, para que a sociedade tenha conhecimento acerca dos direitos, não somente isso, mas ter conhecimento da construção dessas famílias que fogem ali do padrão da sociedade e trazer o entendimento das vivências dessas pessoas, a perspectiva dessas pessoas também, porque só assim, tendo contato com as vivências, com as particularidades, com os contextos
contextos dessas famílias que não são enquadradas ali no padrão que é exigido pela sociedade, é que a gente vai poder também estar flexibilizando o acesso ao direito dessas famílias. A gente vai poder estar contribuindo para trazer o acesso ao direito a essas famílias no âmbito judiciário. Então, acho que é, de fato, partir ali, a princípio, da sociedade, trazendo essas temáticas, aprofundando mais acerca desses assuntos, para que, então, a gente possa estar flexibilizando esse acesso aos direitos dentro do âmbito judiciário. Acho que isso é importante também. Na verdade, assim, toda legitimação ela passa por esse campo, mas que também a partir do momento em que a gente começa a olhar para essa dialética, né, entre o direito frio, né, assim, a lei seca, como a gente coloca, né, que sabe direito, e aquilo que é a vivência das pessoas como um todo, essa articulação talvez seja até sentida como temerosa, né, pelos operadores do direito como um todo, porque ela obriga a gente a refletir, a pensar e a transformar o nosso fazer, a nossa prática. Então, infelizmente, eu sinto que essa burocracia às vezes pode até ser uma defesa ou uma forma da gente se defender disso, para não pensar sobre determinado tema, para não ter que até mesmo tomar uma decisão que vai de encontro àquilo que eu acredito. Você falou sobre como a gente toma decisões, né? E a gente tende a avaliar, por exemplo, a família dos outros a partir da nossa família, né? E a gente precisa ter cuidado. Então, por exemplo, se eu venho de uma família cujo ponto sempre foi marcada pelo tradicionalismo, sempre foi marcada por esse sistema, né, de gênero marcado, o que é ser mulher, o que é ser homem. Como que eu vou me disponibilizar a ouvir uma família com funcionamento diferente, com arranjo diferente, com uma diferença que nunca me foi apresentada? Então, por isso que eu gosto muito de falar quando eu estou nesses espaços assim, de capacitação profissional, porque não basta você só fazer uma faculdade ou prestar uma prova de concurso público. Isso não fala das suas habilidades com relação ao trato com os outros. Então, eu acho que a formação continuada, discussões de temas como esse, eles também promovem na gente uma reflexão para a mudança. Então, no trato com a família, eu sempre acho assim, né, quando a gente trabalha com a família, a gente precisa tentar não flertar com o desejo de julgar a família do outro com o parâmetro da nossa família ou levando em consideração família X ou Y tradicionalmente estruturadas. E quando a gente flerta com esse desejo, né, de dizer ou de julgar a família, essa família não serve, esse arranjo familiar não pode existir, a gente precisa ter muito cuidado, né, com todas essas narrativas para a gente não implicar não só no preconceito, como também até mesmo num estigma com relação ao que deve ou não ser uma família. E aí eu penso que muitas vezes, quando as famílias recorrem ao sistema jurídico, elas buscam um apoio e às vezes elas podem sair até mais, eu vou usar um termo que talvez não queria muito usar, mas talvez mais fraturadas ou até mais adoecidas do que quando elas chegaram nesse sistema, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, e eu vejo, por exemplo, com um grande avanço e até mesmo com uma possibilidade, o setor psicossocial dos tribunais, eles são importantes justamente para isso, e para mim, né, que sou psicóloga, assim, eu acho que os setores psicossociais, eles são um pouco da humanização do direito, e deveria até ter muito mais, assim, mais profissionais trabalhando no sistema, que às vezes também há uma sobrecarga de trabalho muito grande, e os profissionais, os estagiários, enfim, as pessoas que compõem esse setor acabam até também adoecendo, porque precisam dar conta de inúmeras demandas, precisam de cuidar de muitas pessoas, inclusive dos próprios operadores, muitas vezes, e aí acabam que não conseguem dar conta disso, né? Então, eu acho que é importante isso, assim, queria falar isso. Acho que isso também impacta um pouco como as pessoas lidam e como as pessoas tomam decisões dentro desse área. E complementando também o que o professor falou, que aqui no Sejusc Famílias, fez lembrar que a gente tem um espaço para, de fato, estar ali dialogando com esses operadores do direito. Nós aqui do Psicossocial, nós temos a oportunidade de levar um pouco do nosso conhecimento, que para além da questão da legitimação, deles estarem alinhados muito à questão das leis, como o professor falou, né, se limitarem a isso, mas também a gente tem um espaço para trazer outras perspectivas acerca dessas temáticas
temáticas que envolvem as famílias. Então é muito interessante isso aqui no Seja que Famílias, da gente ter esse espaço para estar proporcionando esses diálogos com esses operadores do direito, né? Levando mais adiante em relação a essas temáticas que envolvem as famílias, é que a gente tem o entendimento de que a família, ela constitui uma das bases da sociedade. E aí, levando isso em consideração, partindo desse ponto de vista, qual seria então o papel da família na sociedade? Acho muito pesado colocar tudo na conta da família, que ela é responsável por tudo. Acho que a família tem, assim, um papel parcialmente fundamental, né? Porque a maioria das pessoas dizem, né, que a primeira é a microsociedade, né, que a gente vive. E algumas coisas a gente vai carregar para a vida, outras não, né? Me lembrando, assim, da psicologia, né? Muitas teorias psicológicas indicam, né, que partir da família ou vai ter muita saúde, ou vai ter muita psicopatologia, né, envolvida no processo. Mas eu também fico pensando, né, a família enquanto um espaço que tem essa dualidade, e que é uma dualidade que eu acho que faz parte mesmo do viver. No espaço familiar, a gente pode ter famílias muito saudáveis, né, com sistemas familiares saudáveis, assim, onde seja uma família que auxilia o desenvolvimento de habilidades, de competências, de afeto dos seus membros como um todo, e de todos os membros, né? Não só de alguns membros, mas de todos os seus membros. Por outro lado, a gente pode ter família que tem dificuldades, né? Sistemas familiares que apresentam mais dificuldades. E essas dificuldades, aí eu também fico pensando assim, né? De que família a gente está falando, né? Porque a família é atravessada por esse modelo sociocultural e econômico também, né? Eu gosto muito de um teórico, que é do Yuri Brenner, né? Da teoria biológica do desenvolvimento, que ele coloca assim que tanto as famílias quanto os sujeitos, né, eles são atravessados por inúmeras questões, desde o macro até o micro, né? Então, desde questões de decisões políticas até decisões lá que são tomadas lá no nosso bairro ou no nosso condomínio, coisas que afetam a gente ali no nosso direito, né? Então, por isso que eu não acho justo assim, a gente colocar tudo na conta da família. Tá iniciando desde o início, né, do podcast que a gente está discutindo assim, não existe um tipo de família, existem várias famílias. Essas famílias são atravessadas por inúmeras questões. Então, por exemplo, nós aqui podemos dividir famílias de classe média, né, onde a gente sempre teve café da manhã, almoço e janta, onde a gente teve oportunidade de viajar, onde a gente tem acesso à cultura, a cinema, à arte, né, à leitura. Mas a gente pode não ver assim numa família que está passando por uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, né, que não teve esses mesmos recursos e acessos. E aí eu não posso dizer que essa família não tem papel social, que essa família não está ajudando os seus membros a se desenvolverem, né? A partir daquilo ali, daquela família possui, elas estão ajudando seus membros, né? Estão ajudando as pessoas a se desenvolverem de alguma forma. E aí, é claro, né? Enquanto processo, eu penso sempre assim, né? O quanto as políticas públicas que têm, assim, como amparo a questão familiar são importantes, assim, como, por exemplo, programas de transferência de renda do Bolsa Família, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, projetos como o do Sejusc e Família, né? Então, todos esses projetos, né, políticas públicas, eles têm uma função de auxiliar o desenvolvimento da família como um todo, né? Inclusive, não só essas famílias em situação de idade, mas todas as famílias, né? E a gente também não pode esquecer que famílias com alto nível de recurso socioeconômico também passam por problemas, né? Também eles escondem mais e procuram menos ajuda, né? Mas eles também têm tantas dificuldades quanto as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, acho que para mim esse tema é importante porque que família ou que papel social é esse que a gente está falando, né? Eu não gosto de amarrar isso no tradicionalismo, tipo a família do comercial de margarina, né? Aquela família onde todo mundo tá feliz, todo mundo tá ali no café da manhã maravilhoso, né? E aí também eu lembrei agora, quando eu falo da família de margarina, também lembro do contexto de raça, né? Também é muito presente nas questões familiares, porque também, assim, né? Famílias racializadas, famílias negras, né? Talvez tenham menos acesso e menos visibilidade. Famílias de minorias sociais e sexuais também têm menos possibilidades. Então, quando a gente fala de papel da família, eu sempre fico muito preocupada
assim, de que família a gente está falando, né? Que atravessamento é esse familiar que a gente está falando e como que essas famílias têm ou não apoio, né? Em termos de políticas públicas, de acesso às políticas públicas para, de fato, ter ali desenvolvimento de potencialidades, né? De habilidades, de afetos, né? Para que, de fato, elas possam ter, inclusive, uma significância mesmo, uma importância maior dentro do aspecto social, né? Então, eu acho que antes da gente falar do papel da família, a gente tem que pensar assim, né? Como que a gente pode tornar essa família potencialmente válida, né? Ou, assim, de fato, ajudá-las, né? Os seus membros, essa família a existir na sociedade. Nós sabemos, né, que a família ela é o principal responsável justamente por esse processo de socialização, né, por esse processo de formação mesmo de valores morais, comportamentais, e é exatamente por isso que a família ela tem ali uma função que é multifacetada, né, que vai variar de uma cultura para outra e acaba desempenhando um papel muito importante nessa transmissão de valores, de tradições culturais e, na verdade, ela acaba se constituindo como um principal apoio social. E, em resumo, a família ela tem uma importância crucial, né, por essa questão de ter um suporte nessa formação das crianças e adolescentes, estando este, né, nessa fase de desenvolvimento, e é exatamente por isso que a família ela acaba se constituindo como uma unidade assim, central da nossa sociedade por desempenhar esses diversos papéis, como o professor Mark havia mencionado, mas é sempre importante a gente mencionar também que esses papéis eles vão variar de uma cultura para outra, mas assim a importância da família como uma unidade social ela é universal. Então é um fato que a família ela transmite esses valores, transmite essa socialização, transmite essas tradições culturais, mas como as famílias elas vão se organizar, né? Como que elas vão ser distribuídas essas relações dentro de cada composição familiar, né? É que vai mudar, né, de uma cultura para outra. A gente falou um pouquinho, né, sobre essa questão do papel social da família. O professor trouxe uma outra perspectiva, né, e aqui ele também contribuiu bastante em relação à importância da família no contexto social. Mas, para além disso, eu queria questionar também como é que isso se daria dentro da família. Como é que se daria esses papéis? Dentro da família tem esses papéis a serem exercidos? Como é que se dá isso? Se os indivíduos que estão inseridos nessa instituição familiar, eles têm papéis bem definidos ou não? Como é que se dá isso? Dentro das famílias, né, tradicionalmente existem papéis que costumam ser desempenhados, mas esses papéis eles podem variar, né, como eu mencionei anteriormente, de uma cultura para outra, de acordo com a época, né, e de acordo também com as circunstâncias individuais que são pertencentes a cada um desses membros dessas composições familiares. Mas é sempre importante a gente notar também que as expectativas em relação a esses papéis, elas estão evoluindo, né, à medida em que a sociedade ela vai se tornando mais diversificada e também consciente sobre a importância da igualdade de gênero na sociedade. Então, muitas famílias agora elas adotam abordagens mais flexíveis, né, abordagens mais colaborativas, justamente na parte de distribuição dessas responsabilidades, dessas tarefas que são desempenhadas pelos seus membros, o que na verdade também contribui para que haja relações mais saudáveis dentro das famílias. Então, assim, fica muito perceptível também que diferentes membros, né, dentro de uma família acabam desempenhando ali diferentes papéis que na verdade contribuem também para o funcionamento da dinâmica familiar e que esses papéis eles também podem evoluir, né, na medida em que a sociedade evolui. Mas assim, é sempre importante a gente colocar como ponto de ressalva também que essa dinâmica que acaba acontecendo nas famílias, ela é única, né, ela é particular para cada família e que também pode ser influenciada ali por diversos fatores, sejam eles culturais, sociais, econômicos e assim sucessivamente. Sobre essa questão dos papéis dentro da família, eu me lembrei de uma teoria de família, que é a teoria sistêmica, né? E claro que ninguém nasce, né, com um chip instalado com todas as funções bem postas do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é ser esposa. A gente vai aprendendo isso, né, à medida que a gente vai vivendo. E uma coisa que a gente sabe, por exemplo, é que há uma tendência, né, baseada na teoria sistêmica, assim,
de que as pessoas carreguem das suas famílias de origem tendências para para sua própria família, né? Então, por exemplo, é normal entre grandes aspas, né? Não é que seja normal da natureza da normalidade, mas assim, existe a tendência a você carregar elementos da sua família de origem para desempenhar. Então, por exemplo, se eu tive uma mãe, sei lá, que costumava me bater para ter algum regramento ali, né? Eu vou ter a tendência também a ter esse comportamento. Então, assim, se o menino for comer muito, eu vou bater nele para ele parar, né? Agora, claro, como todos na vida, a gente tem a possibilidade de decidir romper com isso, né? Com alguns comportamentos que eu trago dessa família de origem e construir novas funções, novos papéis, novas possibilidades, né? Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem, e aí a gente tem alguns sistemas, por isso que a gente tem alguns sistemas familiares que conseguem desenvolver melhor, né? Que eu gosto muito de trabalhar, que é uma educação mais positiva, né? Da criação dos filhos, como você colocou, Kelly, do relacionamento mais colaborativo, mas há pessoas que não conseguem romper com isso, né? Porque não é tão fácil você romper com papéis pré-estabelecidos, né? Seja eles conscientes ou inconscientes. Então, olhar para si, né? Olhar para o modo como você está constituindo a tua família. Eu sempre brinco assim, né? Você começa desde o namoro a dar sinais de como vai ser essa vida, né? E muita gente não passa, às vezes, até pelo namoro, não consegue viver isso direito, aí já vai pulando a etapa, já vai pra casa, né? Já junto, etc e tal. E aí depois se surpreende com a pessoa, tipo assim, nossa, eu não sabia que fulana diria essa pessoa era desse jeito. Pô, mas você nem teve tempo para desenvolver, para conhecer esse outro, para de fato entender, e até mesmo não conversaram sobre como seria essa família se houvesse, né, uma família, por exemplo. Eu sempre acho assim que é importante, né, principalmente para as pessoas que não estão completamente alinhadas, né, ou não sabem disso, é importante que nesse processo, né, da constituição familiar exista muito diálogo. Existe esse processo mesmo de conhecer o outro e se conhecer. Eu tenho um mestrado agora que a gente está desenvolvendo uma pesquisa que é sobre homens, né? Como homens pensam em se tornar pais. E a gente sempre fala também muito do papel das mulheres, assim, né? Cobra muito das mulheres. Olha, você tem que ser uma boa mãe. As teorias de psicologia já colocam esse peso na mulher. Então, assim, quando você diz assim, uma mãe suficientemente boa, você já fica, meu Deus, deu errado, já era, né? Mas a gente pouco pergunta dos pais assim, e você, como é ser pai? Da onde você aprendeu que precisa cuidar ou não aprendeu? Então a gente está desenvolvendo essa pesquisa justamente para a gente entender assim, como é que os homens se tornam pai? Como que é para eles esse processo, né, de ser um homem? E da onde que você não tirou um exemplo de parentalidade para ser também ou não pai para o seu filho. E aí você vê, por exemplo, né, uma teoria que fala da diferenciação de self, que é uma forma de você se desenvolver na vida. A gente não fez ainda pesquisa de campo, mas assim, eu estou pensando, e a gente sempre pensa que os homens são essas pessoas que carregam com eles muito, né? Porque já atendi, já escutei homens falando na vida assim, tipo, eu nunca recebi amor, como é que eu vou amar? Eu nunca tive um pai ali presente comigo, como é? Eu não sei se é um pai presente. Ou seja, o que eles estão todo tempo dizendo pra gente é assim, como que eu vou desenvolver um papel, função, dentro de um sistema familiar se eu não aprendi? E não é um livro, né, que você aprende, não é na cartilha, é importante. Mas, assim, é muito pelo exemplo, é muito pelo feedback que você recebe ao longo da vida sobre como é ter uma função. E você desconstruir isso, vocês trabalham nas oficinas de parentalidade, devem ouvir muito. É muito difícil para as pessoas desconstruir isso do dia para a noite. E também precisa de muita coragem para desconstruir isso, né? Precisa de muita coragem para você admitir que precisa de ajuda, que é uma coisa já muito importante. E a segunda coisa é você admitir, eu não quero ser desse jeito. Eu quero poder construir um novo papel, eu quero poder construir uma nova história de relação, eu quero poder desconstruir esse jeito que não está fazendo ninguém feliz e nem a mim.
Só que isso é muito complicado, porque a gente sabe que mexe, né, principalmente no caso dos homens, mexe com aquilo que eles entendem como sendo masculinidade, mexe com aquilo que eles entendem como sendo algo do homem, né, porque os homens não podem ser afetivos, não podem ser amorosos, não podem ter uma educação mais positiva com os filhos, ser mais suportivo, colaborativo, porque na sociedade há um entendimento de que os homens têm que ser sempre durões, né, rigorosos, agressivos e que não podem se aproximar. Então veja, né, como a Kelly colocou assim, dependendo do contexto, dependendo da situação, existe um atravessamento que às vezes as pessoas não conseguem se livrar, não conseguem deixar para trás. Então, eu acho, sim, né, é importante que a gente entenda esses sistemas e mais do que entender como eles são, é muito importante entender qual a representação que essas pessoas trazem das suas famílias de origem, qual peso elas carregam, qual história está atrelada a determinado tipo de comportamento, para que a gente possa entender, inclusive até orientar, né? Os melhores caminhos talvez possam ser esse, aquele outro, orientar sempre de modo a fazer com que essas pessoas possam transformar o nosso. E aí eu penso justamente assim, né? O peso sempre recai na figura dos pais, porque eles são essas figuras importantes. Nem sempre eu acho que estão preparados para ser pai ou mãe, eu sempre sou empático a isso. Lá na universidade a gente desenvolve um programa chamado Cunharumi no Colo, que é um programa que a gente orienta pais e mães de primeira viagem justamente a começar a pensar sobre as suas habilidades, sobre como é esse primeiro momento de lidar com uma criança que você não sabe o que fazer, que você não tem a menor noção de como é que você se colocou naquela situação de ser pai ou ser mãe, na perspectiva de ajudar eles a melhorarem essas habilidades, entendendo que, como eu disse no começo, né, não tem o chip, não tem o livro que você coloca na cabeça e começa a desenvolver essas habilidades de outra noite. Isso tem a ver com viver, tem a ver com a convivência. Então, eu entendo assim que existe muita necessidade de a gente fazer esse tipo de projeto para pais e mães, né? Pais e pais, mães e mães, né? Enfim, para todo mundo da comunidade que gosta da questão do desenvolvimento de habilidades parentais, para que a gente possa ajudar os pais e as mães a entenderem assim, o que é isso, como é estar nessa posição e não só culpabilizá-los. Não, você não está sendo uma boa mãe, você errou, você está errado, né? Você não está desenvolvendo bem sua função, porque como é que eu vou saber se eu não tenho parâmetros para pensar assim? Então, deixa aí o convite, né, para seguir o Cunharumi no Colo nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, né, onde a gente posta várias dicas lá para desenvolvimento de habilidades parentais, e também a gente tem uma cartilha que a gente desenvolveu já durante a pandemia para pais e crianças, para pais de crianças, né, de 1 a 3 anos de idade. E aí a gente agora vai retomar essas orientações. A gente deu uma pequena pausa para organizar algumas coisas do material de encontros, né, de oficinas que a gente faz com os pais, para a gente voltar e começar também a trabalhar. O nosso grande sonho é que a gente tenha mais participação de pais, né, dos homens, justamente porque a maioria das pessoas que já participou, né, foram as mães. Mulheres sempre procuram mais essa orientação, justamente por se sentirem mais culpadas, né, por se sentirem na posição de que estão devendo. Elas já têm uma jornada de trabalho enorme, às vezes trabalham, estudam, ainda cuidam dos filhos e ainda assim se sentem culpadas. Os pais só de boa, já estou provendo, né, aquela coisa da figura do pai provedor, né, aquele pai que, se eu estou trabalhando e estou pagando as contas e trazendo alimentação para casa, tudo bem. Se qualquer coisa fora disso, por favor, não conte comigo, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa dialogar, que a gente precisa conversar sobre, fazer melhores orientações, porque, veja, né, existe aí uma desregulação dessa relação de poder, de relação de responsabilidade, de afetos, né? É sempre interessante quando a gente fala sobre esses papéis, falar também sobre essas relações de gênero, como bem mencionou o Mark, né? E assim, historicamente, os homens, eles sempre foram responsáveis por esses papéis, né? De planejamento, de ditar as regras. E assim, não era incomum ver muitos deles sendo chefes de empresas, enquanto suas esposas, elas
ficavam nos cuidados domésticos, né, nos cuidados com os filhos. Com essas mudanças que foram ocorrendo na sociedade ao longo do tempo, a mulher ela também passou a ter, né, o seu espaço na sociedade também como mão de obra, ali, fazendo já parte da economia das famílias. Bom, e para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação do professor Mark e da Kelly e agradecer as contribuições, porque hoje foi um dia em que nós abordamos sobre famílias e as particularidades que as envolvem. Foi um momento para a gente ter conhecimento acerca dessa temática de um modo mais aprofundado e com uma outra perspectiva, né, para além dessa perspectiva do direito, mas trazendo aqui um olhar voltado ali, mais tendo esse contato com as vivências de fato das diferentes famílias e dos atravessamentos que perpassam essas famílias, né? Bom, e para finalizar, eu gostaria de agradecer as contribuições do professor Mark e da Kelly. Queria que vocês pudessem deixar alguma mensagem da temática de hoje. Bom, falar de família para mim é sempre legal, assim, eu gosto do tema, acho que é um tema sempre relevante, principalmente para a gente desconstruir conceitos, né, não necessariamente estigmas, mas preconceitos, né, sobre aquilo que a gente pensa sobre família. É um tema sempre delicado, envolve justamente tocar em assuntos que também envolvem a gente, porque a gente também tem família e a gente às vezes pensa nas nossas famílias quando vai colocar alguma coisa sobre isso. Mas penso que principalmente aqui, como a gente está dentro de um projeto que constitui um tribunal, tem uma importância significativa em tomadas de decisões. Eu espero muito que esse podcast possa ser útil para as pessoas pensarem em posições, pensar em tomadas de decisões e pensar sobre a família, né, que a gente trabalha ali no dia a dia dos nossos trabalhos, que é a família real, que não é a família às vezes que está nos livros, que não é a família que está nos manuais idealizada, né, mas uma família que traz problemas reais e precisa também de orientações reais. Essas famílias nos ensinam, e eu sempre me coloco na posição de humildade, assim, de que eu não sei tudo, que não estou ali numa posição de poder, que elas devem fazer o que eu quero, de que elas devem se submeter aos conselhos de um especialista, como se elas não tivessem também a sua forma de funcionar, as suas próprias percepções sobre a realidade, as suas próprias concepções sobre aquilo que também é importante para essa própria família, né? Então, esse é o meu desejo, né? Espero que o podcast sirva para isso e que a gente aprimore cada vez mais o nosso trabalho com as famílias, ouvindo elas de verdade. E para finalizar também eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar hoje aqui falando sobre esse tema tão relevante que é a família, e a mensagem final que eu tenho é que, independentemente das pessoas concordarem ou não com essas configurações familiares, né, existentes no nosso meio social, é importante que seja ressaltado que o modelo tradicional de família não representa, né, mais boa parte das famílias brasileiras, justamente por essa pluralidade de famílias existentes no nosso meio social, e que também elas já são legitimadas e garantidas, então essas famílias elas também devem ser respeitadas. E para finalizar, gostaria de saber se vocês teriam algum perfil, alguma rede social, que a gente poderia estar seguindo vocês e compartilhando outras ideias. E para os ouvintes, né, que desejam nos acompanhar, nós estamos com as redes sociais do Instagram e TikTok, ambas com o @falando de famílias. E para quem quiser ouvir novamente os diversos episódios que nós temos na nossa temporada do podcast, é só ir nas plataformas de streaming. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!